paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir o terceiro livro da Bíblia, obviamente do Velho Testamento, capítulo 19. Apenas o verso 13. Dá para saber quem está na live? Meu Mauri, um abraço, um beijo para você. Quem mais? Mãe de Lene, outro para você. Selma, um abração para você, com todo respeito. O Henrique também. Quem mais que está aí? Tem o Sérgio. O Sérgio, um abração para você. Obrigado por ter cuidado do meu pai, viu? Que o Senhor te retribua tudo isso. E aqueles que estão invisíveis, mas eu sei que estão aí, um abraço para vocês também, um beijo. Quem? Xande? O Franklin, um abraço, Franklin. Irmão Jandosa também. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Levítico capítulo 19, versículo 13 diz assim: não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã, do dia seguinte, o pagamento de um diarista. Vou repetir, apenas a parte B. Não retenham até amanhã, do dia seguinte, o pagamento de um diarista. Pai, mais uma vez nós invocamos ao Senhor em oração e pedimos a Tua direção. Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Entender para que ela possa se tornar verdade, se ainda não é em nossas vidas. Sabemos que o cristianismo, a Tua palavra, Senhor, as boas novas de salvação, ela propõe para nós um desafio. E obviamente na nossa força nós não conseguiríamos aceitar e mesmo viver esse desafio. Mas sabemos que a partir do momento que o Senhor plantou em nós o Teu Espírito, todas essas coisas se tornam possíveis. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Eu sei que mesmo em tempo de pandemia, onde nós não gostamos de ir aos hospitais, às UPAs, aos prontos-socorros, às vezes, por causa de uma emergência ou por causa de uma urgência, nós precisamos. Eu recentemente tive que levar o meu pai, que não passou bem, aqueles que já sabem do estado de saúde do meu pai, tive que levá-lo, era umas 2 horas da manhã, até a UPA, depois ele teve que ser transferido para o hospital do Itaim, e ali ele permaneceu durante 10 dias internado. Graças a Deus ele está em casa e está caminhando. Hoje as pessoas sempre perguntam ao meu pai, e eu quero dar a notícia que ele está caminhando, né? Na força do Senhor. Mas uma das coisas que a gente vê quando a gente chega nas UPAs, nos hospitais, é que você chega lá com algum problema. Obviamente, ninguém chega lá para levar uma caixa de bombom para o médico. É muito difícil. Pode até haver alguém que, em gratidão por aquilo que o médico fez, ir lá presenteá-lo. Mas certamente você não vai ter que passar pela triagem para dar uma caixinha de bombom. Bom, mas toda vez que a gente chega no hospital, a gente fala o que a gente está sentindo. E ali eles vão ver qual é a nossa classificação. E eles têm algumas classificações. A primeira, a cor vermelha, indica, se colocarem uma pulseira vermelhinha no seu pulso, no momento da triagem, é que eles entenderam que o paciente, que é você, precisa ter um atendimento imediato. Portanto, é emergência. Tem uma outra corzinha, que é a cor laranja, que eles dizem que significa muito urgente. O paciente necessita de atendimento o mais prontamente possível, mas não é tão urgente ou emergente, melhor dizendo, como aquele que está com a braçadeira vermelha. Depois tem a cor amarela, que a cor amarela é o urgente. O paciente necessita de atendimento priorizado, mas ele pode esperar. Outra cor é a cor verde, indica pouco urgente. O paciente necessita de atendimento, mas pode ser atendido no consultório pelo médico. Então ele vai aguardar. Então eu quero que você fique atento, que se porventura você for ao hospital e a sua pulseirinha for a verde, se prepara que lá vem a história. Você vai ficar um bom tempo ali talvez esperando. Agora, se você receber também a pulseirinha vermelha, não se desespere, não significa que você está morrendo. Só significa que você não está nada bem.
portanto, vai ser priorizado o seu atendimento. Mas também tem uma outra corzinha, que é a cor azul, que significa que não é urgente, ou seja, o paciente poderá aguardar atendimento sem risco ou poderá ser encaminhado para segmento ambulatorial. Portanto, se você recebeu o azulzinho, meu amigo, senta que é aí que vem duas histórias, você vai ter que ter muita calma nessa hora. Eu sempre perguntei para mim mesmo, Heber e Michele, qual a diferença de eu ir para a emergência ou de eu ir para a urgência? Porque para nós, quando a gente chega no hospital, dependendo da dor que nós estamos sentindo, ou do problema que nós, dos sintomas que temos, nós entendemos. Escuta, a minha situação é urgente, é emergente, e a gente fica meio perdido. E eu simplesmente, às vezes eu ficava olhando, por que emergência e por que urgência? Eu me lembro uma vez que eu perguntei para uma enfermeira, que já foi até a nossa igreja aqui, e ela me respondeu. Basicamente é o seguinte, a principal diferença entre esses dois estados é que a emergência apresenta ameaça imediata para a vida do paciente. Então, quando você vê algumas pessoas não indo para a urgência, mas indo para a emergência, é que significa que a vida daquele paciente está sofrendo uma ameaça e ele precisa ser atendido como diz a palavra, com emergência. Agora, a urgência é uma ameaça em um futuro próximo. Você está tendo alguns sintomas e segundo a avaliação daquele que está fazendo a triagem, ele vai olhar e falar assim, bom, aqui não é caso de emergência, é urgente, mas não é emergente. Ou seja, pode vir se tornar uma emergência. Ou seja, toda urgência, se não for tratada, pode depois se tornar uma emergência. Por que eu estou dizendo isso para você? Pensando na missão da igreja, principalmente agora, nesse último ano que nós tivemos de pandemia, e agora entramos nesse novo ano, 2021, e a pandemia segue adiante, nós estamos vivendo um tempo singular, e a missão da igreja aqui na terra, eu diria para você que nós estamos em estado de urgência. O que é o estado de urgência, como eu disse para vocês? A emergência é que a vida da pessoa pode estar já em risco imediato. Eu não vejo o que é isso, mas a missão da igreja, ela está vivendo um estado de urgência. Se nós não tratarmos algumas coisas que precisam ser tratadas, nós podemos sair do estado de urgência para um estado de emergência. E não é só da igreja, mas eu estou dizendo da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Se perguntasse para você, qual é a missão da sua igreja? O que você diria? Provavelmente você citaria aquilo que está escrito nos evangelhos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, levar as boas novas de salvação. Mas nós sabemos que não é somente isso. Existem outras coisas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje, de uma forma mais rápida possível, mas para que você entenda que o que é tão urgente na missão da igreja nos dias de hoje. O que se tornou para a igreja, dentro da missão que ela tem, algo urgente. E que na minha opinião, obviamente eu não estou dando aqui a minha opinião, mas dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, a igreja tem colocado outros braceletes. Tem colocado o bracelete azulzinho, tem colocado o bracelete, qual outro que eu disse para vocês? O verdinho, tem colocado o bracelete amarelinho, tem se esquecido do laranja, tem se esquecido do vermelho. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O que é tão urgente na missão da igreja nos dias de hoje? É aquilo que não dá mais para ficar esperando. É aquilo que não dá mais para você dizer assim, depois eu faço. É aquilo que não dá para você mais protelar. Não dá mais para você procrastinar. Não dá mais para você deixar para amanhã aquilo que se deve fazer hoje. Esse é o nosso assunto de hoje.
Faz-se urgente, meus irmãos, anunciarmos as boas novas de salvação. Só isso? Não, como nunca fizemos. Vou repetir. Faz-se urgente anunciarmos as boas novas de salvação, mas como nunca nós fizemos. Não é como a igreja está fazendo, não é como você tem feito, não é como eu tenho feito, mas é anunciar as boas novas de salvação, a igreja, como nunca ela fez. É eu anunciar as boas novas de salvação como eu nunca fiz. É você anunciar as boas novas de salvação como você nunca fez. Por quê? 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esses dias eu chamei individualmente a Maressa, depois chamei a Michele primeiro, depois chamei a Maressa, depois chamei o Pedro, e eu fiz a seguinte pergunta para eles: na opinião de vocês, ao interpretar esse versículo, vocês entendem que esse tempo e fora de tempo está se referindo à pregação da palavra ou não? Está dizendo que nós precisamos estar preparados, em geral, a tempo e fora de tempo, ou temos que estar preparado a tempo e fora de tempo para pregar a palavra? E depois de muita reflexão, né, Michele, Maressa e Pedro, nós chegamos à seguinte conclusão: que nós precisamos estar preparados a tempo e fora de tempo. Ou seja, numa ocasião que nós consideramos propícia para pregar o evangelho, numa ocasião que nós não consideramos propícia, em tempos que nós consideramos que são tempos propícios para pregar o evangelho, em tempos que nós consideramos que não é propício pregar o evangelho, nós precisamos estar preparados nesse tempo e fora desse tempo para pregarmos o evangelho. Fácil e urgente, meus irmãos, eu e você, como igreja, anunciarmos as boas novas de salvação, mas de uma forma que eu e você nunca fizemos até o dia que se chama hoje. Por quê? Porque hoje a igreja sabe que pregar o evangelho é uma tarefa dela, é a missão dela anunciar as boas novas de salvação. Mas cada pessoa tem feito de uma forma. Mas será que isso é um problema, a forma com que cada um tem feito? Não, desde que não quebre os princípios, não tem problema. Mas o problema é que eu estou vendo que nós estamos deixando muito para amanhã aquilo que faz urgente fazer hoje. Nós sabemos de pessoas que partiram, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, e eram cristãos, uma bênção. Dentre eles está o pai do Weber, um homem de Deus. Para onde ele foi? Para os braços do Senhor. Mas quantos partiram nesse tempo sem o Senhor? Quantos estão sofrendo a agonia do sofrimento e está apenas iniciando um processo que nunca terá fim? E talvez porque a igreja não tem anunciado as boas novas de salvação com tanto zelo, com tanta dedicação, com tanta urgência. E infelizmente essas pessoas partiram e já estão em sofrimento. E não existe missa de 7º dia, não existe missa de 30 dias, não existe nada que nós possamos fazer para reverter o quadro dessas pessoas que partiram sem Jesus. Nós estamos pensando se podemos ou não podemos receber o nosso vizinho em casa para pregar o evangelho. Hoje é a pandemia, mas tempos atrás era o medo, porque a gente não sabe quem é o vizinho. Eu não sei se eu prego ou não prego o evangelho, porque eu estou sem tempo, estou trabalhando muito. Eu não sei se eu prego ou não prego o evangelho, porque eu só tenho o final de semana, eu tenho que descansar. E o tempo está passando e as almas estão se perdendo. Ezequiel 33:6 diz assim: mas se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, sim. Mas eu considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem.
está dizendo que a pessoa que morreu sem receber Jesus como seu Salvador, vamos contextualizar aqui no Novo Testamento, é ele que vai sofrer. É ele que foi para o lugar de sofrimento eterno. É ele que infelizmente terá uma eternidade irreversível de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, sejam quais forem as dores que lá existirem. Mas ele diz assim: você sabendo que esta pessoa não me conhecia e ficou procurando um tempo, um momento, uma hora para poder anunciar, e de repente a espada veio e ceifou a vida desta pessoa, ela vai para o lugar de sofrimento. Mas ele está dizendo: mas o responsável será você que não anunciou. Algumas pessoas podem vir para mim e perguntar assim: pastora, mas é aquele tipo de pensamento egoísta, né? Mas corre o risco de eu perder a minha salvação agora? Ele está pensando nele outra vez, né? Porque quando ele não anunciou o evangelho, ele estava pensando nele, porque ele não tinha tempo para nada. E agora que ele viu que aquela pessoa partiu, ele não anunciou o evangelho, ele pensa nele novamente. Mas será que vai acontecer alguma coisa comigo agora? Não, não é isso, meus irmãos. A avó da minha esposa era uma pessoa, não era nem semi-analfabeta, ela era analfabeta. Ela sabia versículos de cor, mas o assunto dela era sempre o mesmo: as boas novas de salvação. E ela não procurava olhar para a pessoa, fazer amizade, estabelecer vínculos, ver se a pessoa era agradável ou não era agradável. Ela entrava de sola, direto, dizendo: escuta, filho, você conhece Jesus? E se a pessoa dissesse que sim, ela continuaria pregando o evangelho, para ver se ele conhecia mesmo. Se ela dissesse que não, era um motivo maior para ela continuar pregando o evangelho. Meu irmão e minha irmã, fácil, gente, anunciarmos as boas novas de salvação como nunca fizemos. Eu quero perguntar para você que está aqui, você que está em casa, você tem considerado algo urgente pregar o evangelho? Ou você tem trocado essa urgência, principalmente nos dias de hoje, tendo em vista pessoas que estão sendo ceifadas, sem terem recebido a Cristo, e talvez uma delas tenha sido alguém que andou do seu lado, e que você teve a oportunidade de falar do amor de Deus? Eu não estou aqui querendo trazer culpa, eu estou querendo trazer aqui, lembrar você da responsabilidade que você tem como igreja e membro do corpo de Cristo. A sentinela é você. E ele, quando morrer, será ele que vai padecer, mas você será responsável por aquela vida. Segunda verdade: fácil, urgente vivermos em santidade. Mas isso não é novo, como nunca vivemos. Fácil, urgente pregarmos o evangelho das boas novas, mas como nunca fizemos. E agora eu estou dizendo: fácil, urgente vivermos em santidade, mas não em santidade como sempre vivemos, mas vivemos em santidade como nunca vivemos. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, não é com alguns, é com todos, e também para serem santos. Veja que ele usa o verbo se esforçar, não é só para viver em paz, Rita. Ele diz para você se esforçar para viver em paz, mas para você se esforçar também para serem santos. E ele conclui o versículo dizendo: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Existe uma corrente de pensamento formada pelas pessoas que um dia elas foram salvas, e porque elas aceitaram Cristo como Salvador em suas vidas, então a sua salvação, o estado de salvação é algo irreversível. Mas o texto diz aqui que embora a salvação seja um ato, ela também é um processo. Ela é um ato quanto à justificação, porque quando nós somos salvos, nós somos justificados de todos os nossos pecados. Por isso nos tornamos justos. Não pela nossa autojustificação, mas pela justificação que Cristo fez por nós. Mas isso é o início do processo de salvação. Começa com a justificação, e ele é desenvolvido na santificação. Então ele é um ato, sim, a justificação que Deus fez por nós, mas a santificação é algo que Deus não faz por nós, mas é algo que Deus quer fazer em nós.
Por quê? Porque o último ato em que fecha o estado de salvação é a glorificação. Fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. Mas para sermos glorificados, temos que nos submeter ao processo de santificação. Porque se não nos submetermos ao processo de santificação, não veremos a Deus. Por isso, ter recebido a Cristo como seu Salvador não permite que você continue vivendo a sua vida de pecado ou na prática do pecado, porque você o recebeu como Salvador. Se você não viver uma vida de santidade, não é a santidade que vai te salvar. Quem te salvou foi aquele que morreu por você. Mas para que o processo de santidade seja desenvolvido na sua vida, é necessário que você se submeta à santificação. Fácil, urgente, meus irmãos, vivemos em santidade, mas vivemos em santidade como nunca vivemos. Porque muitas vezes nós estabelecemos um processo de santidade para a nossa vida e vamos caminhando dentro daquele processo que nós mesmos já estabelecemos para nós. E acostumamos viver, porque sabemos que, segundo nós mesmos, esse processo que nós desenvolvemos para nós, nesse processo chamado de santificação, até aqui a gente consegue ir, daqui para cá a gente não consegue ir. É onde nós nos acomodamos em determinados pecados e viciamos. 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e também o espírito. Sabe como? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que interessante. Ele fala da santidade como um processo, Michele. E como é um processo, ele pode ser um processo que está em evolução, ou pode ser um processo que está em regressão. Só que ele diz assim: para que o processo de santificação seja um processo em evolução na sua vida, em franco crescimento, é necessário que você aperfeiçoe a santidade, sabe com o quê? No temor de Deus. Por isso que não existe santidade se não houver temor a Deus. E o temor a Deus nos leva para longe, para fugirmos do pecado. Fácil, gente, meu irmão e minha irmã, vivermos em santidade, mas como nunca vivemos. Sabe aquelas coisas que você diz assim: isso aqui eu não consigo vencer? Agora é o momento de você viver em santidade nessa área, como você nunca viveu. Sabe essa área que você já viu muitas pessoas viverem como você vive? E por conta de ser parecido, ou por conta de você entender juntamente com essas pessoas que isso é algo quase que impossível, é utópico, então você fala assim: é assim mesmo. O Senhor está te convidando para que você faça urgente na sua vida viver em santidade, mas inclusive nessas áreas que você tem dito para você mesmo: não, aqui não dá, aqui é impossível, aqui eu não consigo. É uma questão genética, é uma questão uma genética espiritual que eu já herdei de A, B, C, D, F, G, H. Não esqueça isso. Se autodesafie, aceitando que o Espírito, permitindo que o Espírito Santo, melhor dizendo, ele venha desenvolver esse processo de santidade na sua vida, mas como ele nunca pôde desenvolver. Onde você possa olhar para você mesmo e dizer assim: puxa, aquilo que eu considerava impossível ser vencido na minha vida, quando eu decidi viver a santidade como eu nunca vivi, tornou-se agora possível. Fácil, gente, resistirmos ao pecado. Fácil, gente, resistirmos ao pecado como nunca resistimos. Você já resistiu ao pecado? Você já resistiu ao pecado? Você já resistiu ao pecado, Douglas? Você já resistiu ao pecado, Gustavo? Você já resistiu ao pecado? Só que o convite hoje não é para você resistir ao pecado. É você resistir ao pecado como você nunca resistiu. Olha o que diz esse versículo, Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de ter que derramar o próprio sangue.
Às vezes nós resistimos ao pecado até um determinado ponto, aonde não nos custe a nossa própria vida. Não sei se literalmente, mas prefiro usar agora metaforicamente. Quando ele diz aqui, a ponto de derramar o próprio sangue, o sangue ele representa o que, Douglas? Vida. Então ele está dizendo aqui, ó, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ao pecado até o ponto de derramar o próprio sangue. Até o ponto de você dizer o seguinte, olha, eu vou sacrificar a minha vida, eu vou sacrificar o desejo do meu corpo, as minhas vontades, para que esse pecado não tenha mais autoridade sobre a minha vida. Então hoje se faz urgente, ou melhor, faça urgente. Linda, se um dia se assistir, muito obrigado pela correção. Faça urgente resistirmos ao pecado, mas resistimos ao pecado como nunca resistimos. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. Quando a nossa luta com o pecado, ou com determinados pecados, ou com determinado pecado, nós abandonamos, é justamente quando nós praticamos esse pecado que Deus deixa de nos ouvir. Porque ele está dizendo que, olha, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não vai ouvir vocês. Então o desafio hoje é nós resistirmos ao pecado, fácil, gente, como nunca nós resistimos. Pasmem vocês, mas existem pessoas que já chegaram para mim, nesse tempo que eu tenho de pastorado, e dizem assim: pastor, essa área aqui não adianta, essa área eu não consigo vencer. Uma área que é muito comum, e que é uma área forte, nós não podemos negar o fato, é dizer assim: não adianta, eu sou apaixonado por sexo, não vivo sem sexo, eu gosto de sexo, eu amo sexo, eu não consigo, assim eu sou. Isso tem um nome, sabe como é que chama a Bíblia? A Bíblia chama isso? Lascívia. É o pecado da lascívia. Desejo descontrolado pelo sexo. Não vive sem sexo. E é claro que o sexo, dentro do formato, do layout de Deus, é uma bênção dentro do casamento. Aliás, foi Deus que criou o casamento, mas fora dele, já não é mais. Mas existem pessoas que têm carregam esse pecado da lascívia com elas, que não conseguem viver uma vida se não forem para a cama com outro, ou com outra. E o desafio hoje é fácil e urgente, resistirmos ao pecado como nunca nós resistimos, se for esse o seu caso. Então chegou o momento de você resistir a esse pecado como você nunca resistiu. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora, é para ontem. Você vai entender no final dessa mensagem por que eu estou dizendo isso. Fácil, gente, anunciarmos a volta de Cristo como nunca anunciamos. Eu estou finalizando todo final de frase como nunca fizemos, como nunca anunciamos, como nunca resistimos. Porque se você for tirar essa última parte, você vai dizer assim para mim: pastor, é o seguinte, se eu for olhar para aquilo que o senhor acabou de falar agora aqui, o senhor começou dizendo o seguinte: olha, anuncie as boas novas de salvação. Isso eu já faço. Não, mas o desafio é como você nunca fez. Pastor, o senhor disse aqui que é para vivermos em santidade. Eu vivo em santidade, eu tenho buscado, mas é como você nunca viveu. Pastor, o senhor disse também aqui que é urgente nós resistirmos ao pecado. Eu tenho lutado, resistindo ao pecado, mas eu quero que você lute como você nunca lutou, que você resista como você nunca resistiu. E agora, faça urgente anunciarmos a volta de Cristo. Mas isso eu já fiz, pastor, mas eu quero que você faça do jeito que você nunca fez. Qual foi a última vez que você falou que Cristo vai voltar, não para os crentes, mas para as pessoas que não são cristãs? Que você falou do amor de Deus, que você falou de Jesus como Salvador, e disse para as pessoas assim: ó, esse Jesus que eu estou te apresentando, para que você receba Ele na sua vida, um dia Ele vai voltar para buscar os seus. E se você não for um dia um deles, você vai ficar. Qual foi o dia que você lembra que você disse isso para um não crente? Mateus 24:44 deixa isso muito claro. Assim,
também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Agora olha que interessante, para quem que Mateus está dizendo isso? No Evangelho de Mateus, para quem que ele está dizendo isso? Para a igreja. Agora você imagina que ele pode vir no momento, aliás, pode não, ele virá no momento em que menos a igreja espera. Imagina o mundo. Se a igreja, muitos que fazem parte da igreja não estão esperando mais o Salvador, a volta do Salvador, você imagina o mundo que nem acredita na volta. E que muitas vezes não sabe da volta, porque a igreja, além de negligenciar isso, não tem anunciado. Então o desafio para você é que se faça urgente na sua vida, anunciar a volta de Cristo, mas como nunca você fez. Meu irmão, perca o amigo, mas não perca a coragem de falar a verdade. É melhor você perder um amigo por falar a verdade. Isso, a história já é antiga. Mas é melhor você perder um amigo por falar a verdade, do que manter a amizade sustentando uma mentira. Lembra do que eu falei lá atrás? O que você é? Um sentinela. Um sentinela ele avisa: ó, você está no caminho errado. Agora você vai perder sua vida. Olha, Jesus está voltando. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Eu sei que já 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos, porque já estamos em 2021. Eu sei que alguns cristãos estão conduzindo a sua vida como se Cristo não fosse mais voltar, embora eles saibam que essa é uma promessa, mas estão conduzindo a sua vida como se Cristo não voltasse mais. Algumas pessoas estão conduzindo a sua vida de tal forma que eles entendem que se Cristo voltar agora, eles estão vivendo a vida que é uma vida de prática de pecado, porque um dia eles receberam a Cristo como Salvador. Deus vai entender, Cristo vai entender, Ele vai levá-los mesmo assim. Não se engane, você não irá. Sabe por quê? O Jesus que você está esperando é o Jesus, o Cordeiro, só que esse já veio. O Jesus que virá é o falem alto, é o leão. Ele vem fazer justiça. Primeiro ele veio salvar o que estava perdido, mas dessa vez ele não vai vir como um cordeiro, quando ele vier buscar a sua igreja. Ele vem fazer justiça. Mas Senhor, o Senhor sabe que eu sempre te conheci, não dá para o Senhor se transformar naquele cordeirinho? Não, agora não dá mais, já foi. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus vai voltar sim. E Ele está mais perto do que você imagina. Ah, pastor, você está dizendo isso por causa dessa pandemia? Também. Porque à medida que os sinais vão se cumprindo, e vai sobrando menos sinais para se cumprir, nós entendemos, até matematicamente falando, que está mais próximo. Vamos imaginar que tivesse 5 sinais para se cumprir. E tivesse se cumprido apenas um, ainda faltam 4. Embora não podemos determinar o tempo para esses 4, mas sabemos que falta 4. Mas se você soubesse que são 5 sinais e 4 já cumpridos, só falta um. Embora não possamos determinar o tempo para esse um, mas nós sabemos que está muito mais perto do que quando havia se cumprido apenas um sinal dos 5. Eu termino essa mensagem dizendo para você: fácil, urgente, conscientizarmos que estamos numa guerra. Ah, pastor, isso eu sei. Mas como nunca nos conscientizamos? Se você perguntar para cristão e falar assim: você sabe que você está na guerra? Sabe qual é a resposta dele? Sim, eu sei. Mas eu diria para você que poucos sabem a proporção, a dimensão, o calibre dessa guerra. Poucos sabem. Poucos sabem do poder que o inimigo tem. Ah, mas Deus tem todo o poder. É verdade. Mas você sabe que
embora o Deus a quem você sirva tem todo o poder, nós não podemos ignorar os ardis daquele que tem também poder. Inclusive ele tem um poder sobrenaturalmente, assustadoramente, imensuravelmente maior do que aquilo que é você. Aquilo que existe em nós ainda existe, porque existe a presença do Espírito Santo. Porque se tirar o Espírito Santo, nós nunca seremos nem páreo para o diabo. Faça urgente, meus irmãos, você entender e se conscientizar que todos nós estamos numa guerra, mas você se conscientizar como você nunca se conscientizou. Vou contar aquela experiência, pode contar, Michele, da filmagem lá? Esse dia a Michele estava em casa, né, fazendo um vídeo, né, Michele? E ela fez o vídeo, e depois eu não sei quem foi o primeiro a perceber, Michele. Você mesmo, né? A Michele percebeu que atrás dela passou uma imagem. E é claro que a gente prefere sempre pensar, uma cortina, não é verdade? Alguém, um engraçadinho do Weber que estava limpando o banheiro, mas de repente passou e não quer falar para a gente, que não é o caso. Um cabelo que voou, um passarinho que passou. E que pode ser todas essas coisas. E que por conta de que espírito não é material, né, pastor? Como é que é? Um espírito vai passar? Ele não é material, espírito é espírito. Ah, mas a Bíblia também diz o seguinte, que Satanás ele tem a capacidade de se transformar no quê? Num anjo de luz. Ele não está falando da composição, mas ele está falando da visualização. Ele não está dizendo que quando o diabo ou o demônio, de certa forma, se visualiza, ele se materializa. Ou seja, a composição dele não vai ser a mesma composição nossa, mas é permitido você ver. É como quando você vê você no espelho. Se você tocar lá, você vai ver que não é carne e sangue, mas você está vendo exatamente uma réplica daquilo que é você. E eu sei que nós brincamos muito com isso lá em casa. Brincamos daqui, dali, e não é, e medo, não medo, dorme, não dorme, faz, não faz. Mas a verdade é o seguinte, que nós estamos numa guerra. E que mesmo que nós não vejamos, a Bíblia diz assim, que o diabo, ele está ao nosso derredor. Os anjos estão ao redor, mas ele está ao derredor. Existem os anjos? Existe, mas também existem os demônios. E ele está fazendo o quê? Buscando a quem ele possa o quê? Devorar. Será que o diabo ficaria ao derredor de alguém que ele não tivesse nenhuma oportunidade de alcançar essa vida? Não. Existe sempre uma possibilidade. Basta você não acreditar, basta você não se conscientizar de que nós estamos numa guerra mesmo. Basta você entender assim, os anjos que estão cuidando de mim, é problema dele, não estou nem aí, vou viver a vida que eu quero, a tarefa, eu vou ver minha vida, e os anjos fazem o favor de, eles são anjos ministradores, tem que cuidar da minha vida mesmo. Basta você baixar a guarda. Meu irmão e minha irmã, fácil e urgente conscientizarmos que estamos numa guerra como nunca nós nos conscientizamos. Você pode ir para uma pizzaria, dar risada e comer pizza, mas você está numa guerra. Você pode sair daqui, ir para a casa da Rita e comer ovo de Páscoa, mas lá você vai estar numa guerra. Você pode sair daqui e ir para a praia amanhã e tirar uma semana de férias. Você pode ir para Paris, se fosse o caso que pudesse ir. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para Disney, você pode ir para qualquer lugar, mas lá você também vai estar em guerra. Não é porque você tirou férias e que os anjos do Senhor guardam vocês, Deus vai falar assim, olha, agora ele tem 30 dias de férias, vai para Disney, aquele ali vai para a Europa, não mexe com ele não, que é tempo de férias, não mexe com ele, não existe isso. A razão pela qual muitos crentes estão naufragando na fé, é que tornaram uma batalha que é real, algo que é fictício. E mesmo que ele acredite que seja real, ele está dizendo isso não é problema meu, isso é problema de Deus, é problema dos anjos, não é problema meu, engano seu. Porque o diabo ele não está ao redor de Deus, nem ao derredor dos anjos. Ele está ao derredor de mim e de você, buscando se ele pode nos tragar. Então eu quero que você entenda que se faz, ou faça urgente, conscientizar que nós estamos numa guerra, mas como nunca você se conscientizou. Efésios 6,12 diz assim, pois a nossa luta não é contra
não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. E olha o que ele diz agora: contra os dominadores deste mundo de trevas. E ele usa outra vez a palavra contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Então nós lutamos contra pessoas? Não, mas nós lutamos contra poderes e autoridades. Nós lutamos contra pessoas? Não, mas nós lutamos contra os dominadores deste mundo de trevas. Nós lutamos contra pessoas? Não, mas nós travamos uma batalha ferrenha com forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestiais. Fácil, gente, você saber. Eu sou um soldado. Eu sou um soldado. Pois é, soldado tem que estar sempre vestido, sempre trajado e sempre preparado para a guerra. Ele tem que sempre estar preparado. Eu termino essa mensagem citando 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O que é estar sóbrio? Quando você pega um bêbado, você diz assim, não está o quê? Sóbrio. O que você está querendo dizer? Que ele não está em condição, ele já não tem os mesmos reflexos, ele não tem a mesma capacidade de raciocinar, ele não tem a mesma capacidade de diferenciar, de discernir. E ele abre o versículo dizendo assim: sejam sóbrios e também vigiem. O diabo, o inimigo de quem? De vocês. Andam ao redor, como o quê? Como um gatinho, como um ratinho, como uma baratinha, como uma lagartixinha. Não, ele está dizendo que ele anda ao redor como um leão e rugindo. Quando eu ia no zoológico, o primeiro animal que eu queria visitar era o leão. Sempre fui apaixonado pelo leão. Só que eu ficava muito triste quando eu chegava lá, o leão estava dormindo. E eu ficava ali batendo, fazendo para que ele levantasse e... eu ficava, é agora. E eu me lembro de uma vez que eu fui para o zoológico, minha avó estava pagando o ingresso, escutei o leão rugindo, eu passei pela roleta sem pagar. Minha avó, vem aqui, menino, vem aqui. Não, o leão está rugindo. Eu fui correndo para ver, e aquilo era uma maravilha para mim. Ele passava assim de um lado para o outro, ficava num cubículo, tadinho. O leão daquele lá já até morreu faz muito tempo. Mas o leão de hoje está no outro habitat, outra casa, um lugar muito mais espaçoso. Mas a hora que eu vi aquele leão passando para lá e para cá, imponente e rugindo, eu falei assim: nossa, se eu fosse um animal, eu queria ser como esse. E recentemente eu vi umas postagens. O cara estava andando no meio da mata assim, sabe aquela lá? Andando no meio da mata e o cara ficou escondido, né? Daqui a pouco, a hora que o cara está passando desligado de tudo, o cara, meu Deus, minha Nossa Senhora, você saiu correndo, porque só o rugido já assustou. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao redor de nós como um leão, e rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Meu irmão, você não está num parque de diversões. Você não está de férias. Você não está de descanso, até porque o vosso descanso não é aqui. Nossa, pastor, mas viveu uma vida toda em guerra? Calma, irmão, seu general quem é? Quem é seu comandante? É ele que vai estar com você. Mas ele precisa contar com soldados. Não é boneco que ele vai carregar no bolso e vai atravessar a batalha. É você que vai ter que atravessar junto. Fácil, gente, conscientizarmos que estamos numa guerra. Mas como nunca nós nos conscientizamos. Eu termino essa mensagem relembrando você. Igreja do Senhor, torne urgente em sua vida. Porque aquilo que você não torna urgente pode se tornar emergente. Você sabe que quem vai para a emergência, nem todos conseguem voltar com vida. Por isso que o caso é emergente. Mas nós estamos dentro de um estado de urgência. Precisa muita atenção. Mas se você não der a devida atenção, você pode entrar em estado de emergência. E as vidas que Deus colocou na sua vida, para que você anuncie as boas novas de salvação, podem se perder. Então, igreja do Senhor, torne urgente em sua vida anunciar as boas novas de salvação.
Anunciar as boas novas de salvação não pode ter fitinha, é o quê? Azul, amarelinha, laranjinha. Tem que ter fita, o quê? É vermelha. Igreja do Senhor, torne urgente em sua vida viver em santidade, como você nunca viveu. Sabe aquilo que você nunca conseguiu vencer? Fala assim, Senhor, chegou a hora. Agora chegou a hora. O Senhor diz que é possível, porque o teu Espírito habita em mim. Mas eu nunca vivi em santidade nessa área. Eu quero viver agora, porque fácil urgente viver em santidade. Igreja, torne urgente em sua vida resistir ao pecado. Eu resisto vários pecados, mas esse eu não consigo. Então agora você chegou o momento de você resistir como você nunca resistiu. É urgente. Faça urgente. Ou pelo menos você precisa tornar urgente em sua vida. Anunciar a volta de Cristo. Não para os crentes. Deixa os crentes que Deus vai tratar. Mas anunciar a volta de Cristo para aqueles que não sabem nem que Ele é o Salvador. Anuncie o Salvador. E diga que esse Salvador um dia virá buscá-lo. Igreja, torne urgente na sua vida conscientizar sobre a luta espiritual que nós travamos diariamente. Todos os dias tem uma luta espiritual. Talvez uma intensidade maior ou uma intensidade menor, mas todos os dias nós travamos uma luta espiritual. Nós estamos em estado de urgência. Não dá mais para ficar usando em todas essas situações. Não dá mais, de forma alguma. Não dá para você ficar usando braçadeira amarelinha. Não dá para você ficar usando braçadeira verdinha, azul. Você tem que colocar em uma braçadeira, pelo menos, de laranja, que é urgente. Para que não se torne emergente na sua vida. Vamos ficar em pé? Pai de amor, muito obrigado por esta noite, por esta palavra. Trazendo a consciência da sua igreja, Senhor, que estamos em estado de urgência. Tornou-se urgente mais do que nunca para a igreja. Tornou-se urgente mais do que nunca para a igreja. Anunciar as boas novas de salvação antes que vidas que estão partindo realmente partam sem a salvação. Tornou-se urgente para a sua igreja. Estamos em estado de urgência para vivermos em santidade. Não dá mais para protelar, não dá mais para acostumar-se com a presença com a manifestação de determinados pecados em nossas vidas. Faça urgente viver em santidade, como nunca vivemos. Faça urgente resistirmos ao pecado como nunca nós resistimos. Faça urgente anunciar a volta do Salvador, como nunca nós anunciamos, ou talvez há um bom tempo não temos mais anunciado. Faça urgente conscientizar que estamos numa luta espiritual e que travamos ela todos os dias. Senhor, que esta urgência fique impregnada na mente da sua igreja, daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos ouvindo. Não é mais tempo de acharmos um momento propício para pregar as boas novas. É a tempo e fora de tempo. Não há mais tempo, Pai, de tentarmos viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é mais tempo de tentarmos resistir a determinados pecados. A Bíblia diz que nós ainda não resistimos até o sangue, até derramar o sangue, até com a vida. Não é mais tempo de nós falarmos da volta de Cristo apenas como uma possibilidade remota, mas apenas uma possibilidade, não algo que em breve se cumprirá. E que a luta espiritual, que nós possamos levantar e abrir os olhos e estar pronto todo dia para mais uma batalha, tendo o Espírito Santo como aquele que é o nosso orientador, tendo o Senhor que é o nosso comandante general, indo sempre à frente, nos vestindo sempre da couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade e calçando os nossos pés com a preparação da pregação do Evangelho. Um soldado precisa vestir todos os dias a armadura do Senhor.
Que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, guarde essa palavra no melhor lugar dentro do seu coração. É urgente. Não dá para deixar mais para depois. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, aguardo vocês quinta-feira no culto. Lembrando mais uma vez que amanhã é o jejum pela nação. Você que pode, você que talvez tenha dificuldade, faça um desafio a você mesmo. Nós estaremos juntos e o Senhor vai nos dar vitória. Deus abençoe e uma ótima semana em Cristo Jesus.